aqui no laboratório LMA, estou aqui com o Edson, que vai falar um pouco mais pra gente sobre o trabalho dele. O laboratório de análise de água, LMA, ele faz na verdade dois tipos principais de análises, que é a análise industrial e a análise de potabilidade da água. Dentro da análise industrial, qual é o foco? É justamente estar fazendo a determinação da quantidade de sais dissolvidos na água, né? Alguns cátions, alguns íons, no caso cálcio, magnésio, que vai trazer dureza para a água, né? Que vai causar incrustação dentro da tubulação no ambiente industrial, e também a questão da quantidade de ferro dissolvido nessa água, né? A quantidade de ferro dissolvido na água faz com que a tubulação acabe sendo perfurada ao longo do tempo, né? Isso é prejudicial dentro do ambiente industrial e são essas determinações que a gente faz na área industrial. Na parte de potabilidade da água, né, são vários os clientes que a gente pode estar atingindo, né? No caso são principalmente as farmácias de manipulação, que tem todo um critério, um rigor de análises mensais e trimestrais. Todo mês precisa estar fazendo uma análise. Isso, exatamente. Das condições dessa água, que é a água utilizada para fazer os medicamentos, né? Dentro dessas farmácias também entram as farmácias as farmácias veterinárias. Veterinárias também? Isso. Até não é tão comum aqui em Ponta Grossa ainda as farmácias veterinárias que fazem remédio manipulado, né? Mas é um dos clientes que a gente pode estar atingindo também. Além disso, a gente está abrindo uma nova linha de trabalho que são as análises dentro dos consultórios odontológicos, né? Até então não é tão comum para quem tem um consultório odontológico estar verificando a qualidade da água. Na verdade, a Sanepar acaba garantindo a qualidade da água até o momento em que ela chega no cavalete. Daí para dentro, se o cano estiver enferrujado, a culpa é da... Isso, exatamente. A partir dali, a responsabilidade pela qualidade da água é justamente da clínica, né, do cliente, enfim, né, do particular, né, todos nós. A manutenção é ele que tem que fazer, né? Exatamente, que recebe essa água. Então, a água que está estocada dentro da caixa d'água é de responsabilidade do cliente, né? Então, o que acontece? Geralmente, a água tende a ficar ali durante o período da noite, completamente estocada dentro da caixa d'água. Se não é feito uma manutenção dessa caixa d'água de meses em meses, se não me engano, de 2 em 2 meses, o ideal seria, né, fazer uma manutenção dessa caixa d'água periodicamente. Não é feito por todos os usuários da água da Sanepar, que faz com que acabe se desenvolvendo um filme, né, orgânico nas bordas da caixa d'água. Mesmo sendo a PVC? Mesmo sendo a PVC, né? Esse filme orgânico, mesmo se a água fica lá com cloro, ficando esse período de aproximadamente 8 horas, todo esse cloro ele pode evaporar, né? Ele acaba saindo da água, ficando, ultrapassando esse período de 8 horas, com o filme orgânico, né, formado ali na caixa d'água, ela pode desenvolver bactérias, e no momento que desenvolveu bactéria, ela pode contaminar o usuário final, aquele que vai utilizar essa água. Por isso é que tem esse rigor, então. Tem né, que manter limpo, né, a caixa d'água. Exatamente, dentro das instalações industriais, dentro dos clientes aí que fazem uso, as farmácias de manipulação, as farmácias veterinárias, dentro das clínicas odontológicas é importante estar verificando essa qualidade da água, justamente porque ela é utilizada no interior da boca dos pacientes, né? Então é super importante verificar as condições dela para o uso. Daí se tiver alguma coisa errada, normalmente é a tubulação do prédio. Exatamente. Justamente a tubulação do prédio, principalmente nos prédios antigos aqui do centro de Ponta Grossa, que tem a tubulação, algumas delas ainda de ferro. De ferro. Que vai soltar então o ferro, além dos outros contaminantes. Isso aí é até legal falar, porque muitas vezes o pessoal já liga lá reclamando na Sanepar. Minha água está com gosto de ferro. E na realidade é a tubulação do prédio. Tubulação, é recomendado inclusive pela Sanepar que a tubulação seja trocada pelo PVC. O que é um tanto quanto caro, mas que vai garantir a qualidade. Exatamente, vai garantir a qualidade da água. E em quais áreas assim você trabalha? Então a gente trabalha tanto no ramo industrial quanto no particular. Então nós atendemos as empresas, principalmente do distrito industrial, nessa questão da água da caldeira, que sai da caldeira, da parte quente da fábrica e da parte fria de refrigeração da fábrica. Além, é claro, do cliente particular, aquele que quer verificar o poço, quer verificar a vertente, quer verificar
a própria água da Sanepar, como é que ela está chegando até a sua casa. A gente atende da mesma forma, faz as análises com o mesmo padrão, com o mesmo rigor, com o mesmo procedimento que o industrial. Aquela pessoa que tem a chácara, a fazenda que passa um córrego ali, vocês também podem estar indo lá e verificando a qualidade. Água de rio, não é? Que inclusive não é recomendada ser tomada justamente porque não tem tratamento nenhum. O interessante é estar tomando uma água que seja de poço e principalmente poço artesiano, até porque o poço, aquele convencional construído, não é? Ele verte a água da própria terra e também tem, não é, uma grande incidência de contaminação por bactérias. Então é interessante estar fazendo a análise, verificar, não é, para poder estar consumindo dessa água. Né? Quem consome aleatoriamente, né, simplesmente vai lá, tira no poço, aquele poço convencional, e sai tomando essa água, provavelmente está tomando essa água contaminada há anos. Né? Correndo um risco enorme. Correndo um risco, às vezes não desenvolve nenhum efeito colateral, mas no momento em que você ingere a bactéria, né, você está podendo vir a ter, né, um problema de saúde. A água que a gente bebe, que vem da Sanepar, ela passa por um sistema de tratamento em que, né, a parte sólida, né, toda aquela sujeira que fica na água, ela é retida, né, filtrada, digamos assim, e depois ela passa por um sistema em que ela vai ser clorada. É esse cloro que vai garantir a não formação, a não presença de bactérias. Né? Então a diferença entre estar consumindo uma água mineral, né, que veio lá da pedra, lá de baixo, né, sem nada de contaminação, e a água da Sanepar, a água tratada, é o fato dela ter cloro. Né? Cloro, essa é a diferença. Exatamente, é o cloro que mata todas as bactérias. Né? A água que é mineral, ela não tem contaminação justamente porque ela está completamente isolada de qualquer material orgânico, né, lá embaixo, lá na pedra, e a água que vem do rio precisa necessariamente ser tratada para que ela se torne potável. Então, essa história que a água mineral com o tempo ela pode acarretar alguns problemas pro rim, é verdade? Tanto que uma das análises que a gente faz é justamente a que eu comentei no início, era a dureza da água, que são os cátions de magnésio e de cálcio dissolvidos na água, não é? Que fazem então com que ela fique carregada, não é? Com esses dois cátions, né? Com essas duas espécies químicas. O que acontece? Se esse índice for muito alto, né, o próprio organismo faz a filtragem desses, do cálcio e do magnésio, né, no rim, nos rins, né, no caso. A deposição então desse cálcio e desse magnésio lá dentro do rim forma então as pedras, né, pedra no rim, né, que acaba acarretando um problema de saúde bastante grave se a pedra for muito grande na hora de expulsar, né. Ou seja, se a pessoa sempre tomou essa água, principalmente de poço, né, poços artesianos e tal, que não tem verificação da quantidade. Se a quantidade de cálcio for muito alta, a quantidade de magnésio muito alta, tem o risco da pessoa ao longo do tempo desenvolver então pedras no rim, justamente pela vida toda estar usando essa água com uma quantidade muito grande. Tá? Como que isso pode ser diminuído? Através de filtro, resinas especiais, através de um tratamento mesmo dessa água para que ela se torne, então, ela tenha índices menores e possa ser consumido pela população. Você, meu amigo aí que tem a sua indústria, até o poço artesiano na sua casa, ou como eu falei, né, que aquele rio que passa ali na fazenda ou na chácara, marca um horário com eles, eles vão até lá, colhem, fazem a coleta da amostra, vão vir aqui, vão fazer os testes tudo e vão passar a confiança na água que você vai estar utilizando.